e o meu louvor. Deus abençoe. Pode se assentar. Eu vou ministrar uma palavra hoje que eu não sei se eu vou. Nós temos uma renovação de aliança. Mas eu quero que você preste bem atenção. Que o título da palavra é Vencendo os Ataques. Nós vimos o apóstolo René ministrar sobre o que é demônio. Quem estava aqui, levante a mão. Quase todos. Quem não pôde, levante a mão. Alguns. Mas ele falou, denunciou de demônio. Você identificou algum demônio atuando ou querendo atuar na sua vida? Diga misericórdia. Pois é, a gente sabe que temos que ter muito discernimento. Nós precisamos ter muito discernimento sobre isso. E eu quero dizer que você vai vencer os ataques demoníacos. Você não entendeu, você vai vencer os ataques demoníacos. E eu vou vencer os ataques demoníacos. Começa o nosso texto em Mateus 16, 18 a 19. Também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Diga, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Diga, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha família. Diga, as portas do inferno, os demônios do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Diga, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha célula. Diga, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha descendência. Diga, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha geração. Agora dê um aplauso ao Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão. Eu vou estar denunciando alguns tipos de ataques e o que você deve fazer para não ser atingido por esse ataque. Gênesis 3:6. Gênesis 3:6. Diz a palavra de Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para si, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe comeu e deu também ao marido que ele diga misericórdia. Você vai vencer o ataque demoníaco na mente para desobediência, ambição e sedução. E eu vou vencer o ataque de mente, desobediência, ambição e sedução. Tudo está contido nesse pacote de Eva. Eva teve um ataque de mente. Ela foi contaminada pela conversa que ela teve com a serpente. E eu não vou conversar com a serpente. Se você tiver qualquer dúvida, converse com o seu discipulador. Se ele não atender você, converse com o pastor, converse com o bispo, converse com o apóstolo, converse com Deus, converse com o Espírito Santo, converse com a palavra, mas não converse com a serpente. Diga, eu não vou conversar com a serpente. A palavra diz que ela teve um ataque de mente, desobediência, ambição e sedução.
ela seduziu o próprio marido para que ele comesse a fruto proibido. Diga misericórdia. Mulheres, diga, eu não vou seduzir meu marido para o mal. Eu vou inspirá-lo para o bem. As mulheres fizeram isso com muita fraqueza, achando que elas estão ainda na unção da sedução. Diga, eu não vou seduzir meu marido para o mal. Vou amá-lo e honrá-lo para o bem. Diga amém. Diga os maridos, digam amém. Hoje vai ter festa, porque essa sedução vai ser para o bem. Posso ouvir um amém? Os homens sabem que eu jogo duro aqui nessa questão da assistência à intimidade do homem. Nenhuma mulher pode ficar em dívida com o homem. Tem homem cotovelando a mulher aí, você não está vendo? Tem mulher em dívida com o homem, mas essa dívida vai ser paga. Hoje não vai haver dívida. Diga amém. Os homens, diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga amém. Você vai vencer o ataque na religiosidade da idolatria. Diga, eu vou vencer o ataque na religiosidade para a idolatria. Êxodo 32, 7 e 8 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou e lhe santificou. Então disse o Senhor, e o adorou e o santificou e o sacrificou e diz: São estes os, ó filho de Israel, teus deuses que te tiraram do Egito. Diga misericórdia. Como é que Arão fez isso? Como é que alguém fez isso, dizendo que deuses que tiraram eles do Egito foram os deuses de ouro que eles fizeram no deserto? Isso é um ataque de mente para a religiosidade se transformar em idolatria. E eu não vou deixar que a minha fé seja transformada em idolatria. Você nunca vai deixar de adorar a Deus para adorar Mamon, para adorar o ouro, para adorar a prata, para adorar qualquer orientação errada que você tiver. Mesmo que esse pastor lhe dê uma orientação errada, você vai seguir a orientação da palavra. Diga, a palavra de Deus é maior do que a palavra do pastor. Mas ore por mim, porque eu não quero nunca falhar nessa palavra. Posso ouvir um amém? Você vai vencer o ataque da religiosidade na idolatria. Diga, eu vencerei o ataque na religiosidade da idolatria. Você vai vencer o ataque demoníaco na sensualidade para a prostituição. Isso aqui está em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, na mensagem que dá à igreja em Pérgamo contra a ação de Balaão. Balaão foi um profeta que tinha uma visão dúbia. Ele tinha um link, ele tinha uma ligação com as trevas, mas ele tinha um ouvido espiritual que ouvia algumas coisas da palavra de Deus. E a palavra diz, mas algumas coisas tenho contra ti, que tens os que sustentam a doutrina de Balaão. Diga-me. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel,
para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ele ensinava a Balaque, que era um rei inimigo do povo de Israel, que a maneira dele corromper o seu povo era colocando a prostituição no meio do povo. Diga, eu vencerei a sensualidade e a prostituição. O apóstolo René denunciou aqui que muitos homens que estão na igreja estão seduzidos pela sensualidade na internet. Diga misericórdia. Ele colocou aquele versículo de Jó que meus olhos nunca contemplarão malícia uma virgem. Esse é o desafio de cada homem. Eu confesso que esse desafio é difícil, porque o mundo hoje está trazendo de maneira que é explícita. Você vai no supermercado, encontra uma mulher, um vestido short com aquela roupa que cola no corpo, e às vezes está até descalcinhada, diga misericórdia. É uma coisa terrível, mas a gente precisa resistir. Diga, homens, eu vou resistir. Eu não vou estar debaixo de ataque da prostituição, da sensualidade. Vamos dizer amém? E as mulheres também não vão estar debaixo desse ataque. Posso ouvir aleluia? Dê um aplauso ao Senhor, porque nós vamos resistir a esse ataque de demônios. Diga, é demônio que está atacando, mas eu vencerei os ataques demoníacos da sensualidade para a prostituição. Posso ouvir um amém bem forte? Posso ouvir um grito de aleluia? Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Dê outro aplauso ao Senhor. Você também vai vencer o ataque demoníaco na religiosidade violenta. Existe religiosidade violenta? Você vai em Lucas capítulo 9, versículos 54 a 50. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu, disse: Vós não sabeis de que espírito, pois o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para outra aldeia. Diga, eu vou repreender os demônios de violência na minha vida. Eu sei que ninguém aqui já teve vontade de voar no pescoço de alguém. Quem pode dizer amém? Poucos améns, e alguns deles são esquecidos do que realmente já desejou. Mas quem foi que já desejou, já teve vontade de ir no pescoço de alguém? Levanta a mão e confesse aí. Você não pode dar vazão à sua violência. Você tem que entender que a violência não é o projeto de Deus na sua vida. A violência é um ataque demoníaco na sua vida. Diga misericórdia. Diga, esse espírito de violência, você não vai ser como Tiago e João. Vai ser violento, mesmo sendo uma justificativa plausível. Uma justificativa que chama a atenção pela sua importância. Eles disseram, eles estão distratando Jesus, não receberam Jesus, então vou fazer o fogo do céu cair sobre a cabeça deles. Eram discípulos terroristas, diga misericórdia. Queriam botar bomba incendiária na cabeça dos samaritanos. Diga misericórdia. Espírito de violência,
Mas tem a violência psicológica. Tem a violência que você usa de palavras para criar um peso de consciência verdadeiro e real na vida de uma pessoa. Se ela fez alguma coisa que lhe desagradou, você amaldiçoa ela, você deseja mal a ela no seu coração. E quando acontece alguma coisa com ela, você diz, está vendo o que eu disse? Viu o que eu disse? Ainda pisa na ferida, coloca o dedo na ferida lá, como Tomé na ferida de Jesus. Diga misericórdia. Espírito de violência religiosa, amém. Você vai também vencer o ataque demoníaco na saúde. Quero que você leia comigo Lucas 13, de 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Essa mulher estava o quê? De um espírito de enfermidade. Tem pessoas que estão doentes por causa de falta de cuidado com a saúde. Tem pessoas que estão doentes por causa de questões de herança genética. Tem pessoas que estão doentes por causa de contaminação. Mas tem pessoas que estão doentes por causa de espírito enfermidade. Jesus não disse isso com todo mundo, mas com essa mulher ele disse claramente, ela está, o quê? Possessa de um espírito de enfermidade. Havia já, quantos anos? 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo nenhum poder endireitar-se. Diga misericórdia. Até o 17. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Diga, eu estou livre da minha enfermidade. Diga, demônio de enfermidade, saia. Eu não estou, diga, eu não estou possesso de demônio de enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava a glória a Deus. Essa mulher passou 18 anos sem poder olhar para cima. Ela vivia com um problema que poderia se dizer que era um problema de coluna, um problema de nervo ciático, um problema de qualquer coisa lombar. Mas Jesus libertou e ela foi endireitar, louvando a Deus. Eu quero que você fique de pé agora e você fique encurvado para você ver como é bom. Fique encurvado aí. Se encurve aí. Se encurve aí. Se der para andar um pouquinho, ande aí encurvado. Tem gente que não está nem conseguindo ficar encurvado. Está tão doente que não está conseguindo ficar encurvado. Agora levante seus braços e diga glória a Deus. Eu estou livre. Dê um aplauso ao Senhor. O chefe da sinagoga, pode sentar, o chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus que curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há que se deve trabalhar, vinde depois nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhes, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo eu não deveria livrar deste cativeiro, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Diga, Satanás quer prender a minha vida numa enfermidade, mas ele está vencido em nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de João Luiz, do Deus de Sóstenes, do meu Deus, porque Ele é nosso Deus. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor.
Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava com todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Você vai vencer os ataques demoníacos da religiosidade descontrolada. Se você tem algum descontrole, eu quero dizer que você vai vencer em nome de Jesus. O que é o descontrole? É você querer fazer uma coisa e não conseguir fazer. Paulo diz que o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Isso é descontrole. Isso é ação maligna. Porque todo descontrole significa que a sua alma está sendo regida por alguma coisa que não é de Deus. Diga misericórdia. A seguir, vamos ler Mateus 4, de 1 a 4. Mateus 4, de 1 a 4. A seguir, Jesus foi levado em espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, diga o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga, eu não vou ser dominado pelo pão, nem pela pizza, nem pelo McDonald's, nem pelo Burger King, nem pela feijoada. Eu não vou ser dominado por nada. Eu serei controlado pelo Espírito. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Pergunte ao irmão que está perto de você, ainda está comendo açúcar? Espírito de descontrole. Eu quero que essa igreja seja uma igreja saudável. Eu estou num concurso para tirar esse calo do púlpito. Eu fico muito encostado no púlpito, aí já inchou aqui. Mas eu vou tirar esse calo do púlpito. Eu tenho um desafio até o final desse ano, voltar a ser slim. Pode dar esse aplauso ao Senhor. Estou fazendo academia 4 vezes por semana. Estou fazendo fisioterapia de alongamento 2 vezes por semana. E só como pizza de vez em quando no final de semana. Mas eu vou me libertar da pizza também. Diga amém. Diga espírito maligno, espírito demoníaco de religiosidade descontrolada. Você vai vencer o ataque demoníaco com a religiosidade da fama. O ataque demoníaco com a religiosidade da fama é aquele ataque que você tem no seu Instagram, no seu YouTube, no seu... Tem gente até que está no TikTok. Se você está no TikTok para pregar o evangelho, eu quero ver seu TikTok. Quero ver se você está mesmo para pregar o evangelho. Mas se está lá para ver aquelas porcarias, eu quero dizer que você vai ficar livre hoje, em nome de Jesus. A palavra diz, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Diga, eu não vou tentar Deus. Se Satanás me tentar, eu pular daqui, eu já tive vontade de pular daqui. Não diz que os anjos vão me segurar? Eu teria quantos likes aqui? Teria uns 7.000 likes se eu pulasse daqui. Mas eu não vou pular, porque a palavra diz, não tentarás
Daqui eu pulo. Mas de lá eu não posso pular. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Diga, eu não vou pular para me mostrar. Eu vou pular para adorar a Deus. Fique de pé. Eu quero que você dê 3 pulinhos de adoração, se você puder. Dê 3 pulinhos de adoração. Eu estou adorando a Deus. A palavra diz que os montes saltarão de alegria na presença do Senhor. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor e dê um grito de júbilo. Louvado seja Deus. Pode se assentar. Você vai vencer o ataque demoníaco contra a religiosidade da ambição. Você vai vencer o ataque demoníaco contra a religiosidade da ambição. Tem gente que está servindo a Deus por ambição. Diga misericórdia. A palavra diz em Marcos capítulo 4, versículos de 8 a 11. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Diga, retira-te, Satanás. Pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto e só a Ele servirás. Com isso deixou o diabo e vieram os anjos e o serviram. Diga amém. A ambição religiosa pode levar você a um processo de adorar Satanás. Porque Satanás pode estar seduzindo você para uma religiosidade interesseira. Você que está interessado só prosperar, o diabo pode estar ali tentando e você está sendo seduzido por demônios. Diga misericórdia. Mas eu quero dizer que você também pode prosperar. Diga, eu também posso prosperar. Mas a minha visão, diga, mas a minha visão prioritária é frutificar. Posso ouvir um amém? Diga, eu não vou ser atacado por demônios da ambição. E se for atacado, vou botar eles para correr. Demônio de ambição, diga, a prosperidade é uma bênção de Deus. A frutificação, diga mais alto, a frutificação é um compromisso meu com Deus. O que é a frutificação? É você trazer mais alguém para dizer: olha o que Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Posso ouvir um amém, igreja? Você vai vencer o ataque demoníaco da religiosidade, da avareza. Diga, eu não serei avarento. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa mão de vaca. Quando ele nasceu, estava ferido aqui na mão. Ele ficava com a mão fechada assim o tempo todo. Feriu a mão. Olhe para a sua mão, vê se ela está ferida aí. A minha não está. A palavra diz em Mateus 19, 20. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono da propriedade. Olha a tristeza dele. Ele era dono de muitas propriedades. Ele ficou triste. Como é que alguém, dono de muitas propriedades, pode ficar triste? Quando Deus falou ao coração dele, ele tinha que vender tudo e dar aos...
Jesus estava testando ele, porque ele iria prosperar muito mais se ele tivesse feito isso. Mas ele se retirou triste. Deus está dizendo para você, seja fiel nas primícias, nos dízimos, nas coisas de Deus, e Deus vai te abençoar. Diga amém. Mas se você fica triste quando se fala isso, você está tentado, está possesso de um demônio chamado avareza. Diga a todo mundo misericórdia. Espírito de avareza, eu quero orar depois do final do culto, porque estão trazendo primícias no primeiro domingo, e nos demais domingos vai trazer, ou quarta-feira, você vai entregar a sua primícia. Quero orar por você, mesmo que você não tenha entregue hoje, e vai entregar depois, porque recebe hoje. Mas eu quero dizer que a primícia é uma prova de que você não está ainda, ou não está mais, possesso do espírito de avareza. Posso ouvir um amém? Você vai vencer o ataque maligno contra a fidelidade, contra a infidelidade. Aliás, a favor o ataque maligno contra a fidelidade. Espírito demoníaco da infidelidade. Diga espírito de infidelidade, de mentira contra o Espírito Santo. A palavra diz em Atos 5:3. Atos 5:3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Isso é uma pergunta que às vezes a gente tem que fazer com alguém. Por que você deixou Satanás encher? Que a pessoa às vezes está fazendo uma coisa errada, nem diz porquê, nem sabe porquê, mas ele está fazendo uma coisa errada porque Satanás encheu o coração. Nesse caso aqui, ele estava dizendo que ele ia dar uma oferta que ele não deu, que ele não quis dar. Ele mentiu ao Espírito. E Pedro disse, essa oferta seria tua. Você não precisava, você não é obrigado a dar uma oferta voluntária. A oferta voluntária você dá se você quiser. Diga a oferta voluntária, você vai dar se Deus falar ao seu coração. Se fosse dízimo ou primícia, ele não ia discutir, ele teria que dar. Mas ele não estava dando dízimo ou primícia, estava dando oferta voluntária. Ele disse que ia dar todo o valor do campo, e ele mentiu. Disse, esse valor que eu trouxe é todo o valor do campo, mas não era todo o valor do campo. E Pedro disse claramente, Satanás encheu. Quando você é infiel, é porque Satanás está enchendo. Diga misericórdia. Espírito de infidelidade, você vai vencer o ataque demoníaco o ataque demoníaco com confusão de sentimentos. Você vai vencer o ataque demoníaco aos seus sentimentos. Diga, o ataque demoníaco aos sentimentos causa confusão de percepção, causa confusão de avaliação. Tem horas que você não está conseguindo pensar, se organizar. Tem que dizer, para tudo aí que eu vou pensar aqui no que eu preciso fazer. Você está num ataque de... Você precisa se organizar. Quem já teve uma confusão de mente e teve que parar para consertar, para analisar, para pensar nas coisas? Levante a mão. Eu já tive. E é muita coisa para resolver. Eu tenho os meus problemas para resolver. Eu tenho os problemas da minha família para resolver. Eu tenho o problema dos meus filhos, das minhas filhas para resolver. Eu tenho os seus problemas para resolver. Eu tenho um problema do M12 para resolver. Eu tenho um problema do M12 em Aracaju para resolver. Eu tenho um problema do M12 em Porto Seguro para resolver. Eu tenho um problema em Campinas, em São Paulo. Eu tenho um problema nos Estados Unidos, em Canadá.
tem um problema em tudo que é lugar para resolver. Às vezes eu fico numa confusão mental e só Deus. Mas eu sei que as orações dos santos estão me livrando desse sentimento de confusão mental, que é um ataque demoníaco. Diga amém. Diga, eu vou ficar livre da confusão mental. Diga amém. A palavra diz que você deve ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 2:5. Diga, eu terei o mesmo sentimento de tranquilidade que houve em Cristo Jesus. Diga, demônios da confusão mental. Diga, demônios de confusão emocional. Diga, demônios de confusão e amargura. A palavra diz em Atos capítulo 8, versículos de 18 a 24. Atos capítulo 8, versículos de 18 a 24. Vendo, porém, Simão que de fato, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido, portanto, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também esse, para que sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Diga, misericórdia. Arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Porque estás em fel de amargura e em laço de... Diga, fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão pediu: rogai por vós, por mim, ao Senhor, para que em nada do que disseste sobrevenha sobre. Eu não sei nem se Pedro mudou de assunto depois. Não sei se ele foi liberado. Mas eu quero dizer que Deus vai liberar você de todo ataque demoníaco com a religiosidade e laços de amargura e iniquidade. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Dê forte esse aplauso. Diga, espírito de amargura, espírito demoníaco de iniquidade. Amém. Você vai vencer o ataque da possessão espiritual. O que é uma possessão espiritual? É que você já está tão cheio de demônios. Os demônios estão controlando seus nervos, seus movimentos, sua voz. Você já viu alguém assim, tão cheio de demônios, que ele está sendo controlado por demônios. Ele está não são induções de demônios, não são tentações demoníacas, são controle da mente, dos músculos e das atitudes. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é uma coisa que você vai ter também autoridade para expulsar, e você vai dizer: eu não estarei submetido a um ataque de demônios explícito. Diga, eu não estarei explícito a um ataque de demônios. Eu não estarei sofrendo um ataque explícito de demônio. Diga a pessoa que está perto de você: você já ficou endemoniado? Você já ficou gritando de maneira descontrolada, brigando com Deus ou fazendo qualquer coisa errada, fora do controle, agredindo quem está
tentando tirar o demônio da sua vida. Você já ficou assim? Diga a todo mundo misericórdia. Quero saber se você ficou ou não. Quero saber que você não está mais assim. Em nome de Jesus. Diga, ataque demoníaco de possessão explícita. Diga, eu não serei atacado por demônios, por legião. A palavra diz em Mateus 8, de 28 a 32, ele conta a história de 2 endemoniados gadarenos que viviam no sepulcro, quais furiosamente ninguém podia passar pelo seu caminho. Eles estavam sempre se ferindo, eles estavam possessos de maneira absurda. Diga, eu não vou estar possesso. Em nome de Jesus, espírito de possessão, fique de pé em nome. Nós vamos orar e eu quero depois dar uma música aqui que você vai cantar com muita ênfase. E eu quero que você saiba que você vai ser liberado de todas essas endemonizações. Posso ouvir um amém? Diga, eu serei liberto de todos os ataques citados nessa manhã. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor libere os teus servos de todos os ataques malignos, os ataques enrustidos, os ataques disfarçados, os ataques que vêm de maneira subjetiva para confundi-los. Eu te peço, Senhor, libere o teu povo desses ataques malignos, em nome de Jesus. Diga amém. Dê outro aplauso ao Senhor.